Nosso Pai, nosso Deus, queremos chegar diante de Ti para agradecer por estarmos aqui contigo, Pai, estarmos aqui reunidos, aprendemos mais e nos estimulando ao amor e às obras excelentes. Que a Tua presença esteja aqui, que o Senhor tome primazia desse lugar, dessa reunião, desse encontro. Pai, que Teu Espírito esteja conduzindo cada detalhe, e que o Senhor possa colocar as palavras certas na minha boca, que o Senhor possa me esvaziar de mim, para que o Senhor possa me encher de Ti. Pai, que seja o fluir do Teu Espírito, as instruções, as notas. O Senhor conhece cada um que está aqui, Pai. Nesse momento nós intercedemos por todos do grupo, por todos que fazem parte de alguma maneira, que estão aqui nessa hora e os que também não estão, que vão assistir depois, que essas palavras possam ministrar o coração de cada um, que eles possam ter acesso ao lugar secreto com o Senhor, que possamos ter intimidade, Pai, que possamos ter comunhão e que tudo aqui que for dito quebrante o nosso coração, nos ensine para sermos pessoas melhores a cada dia, alegrando o teu coração. Pai, tudo isso que nós te pedimos e agradecemos é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E hoje o tema que o Senhor me trouxe da ministração foi falando sobre Naamã, né? E sobre a menina israelita. E dentro dessa ministração, o Senhor vem me trazendo algumas coisas que são muito importantes da gente aprender e colocar em prática. Então, espero que o Espírito Santo, de alguma maneira, chegue aos corações dos que estão aqui, os que vão assistir depois, que possam ser ministrados, que possam ser edificados, que possam fazer mudanças tanto na vida espiritual como emocional, porque o que o Senhor quer é que nós tenhamos uma vida plena, vida com abundância, né? E Naamã, quem era Naamã? Naamã, ele era chefe do exército da Síria, ele era o general, ele era um homem muito respeitado. Ele, na realidade, era um herói de guerra. E ele ganhou muitas guerras. E Naamã, ele tinha um problema, ele tinha um problema grave de saúde, que era lepra. E nós sabemos que a lepra hoje ela tem cura, mas naqueles dias, alguém ter lepra, ele estava condenado à morte. Então, Naamã, ele passou por muitas dificuldades. E o que aconteceu com ele? Vamos ler aqui 2 de Reis, capítulo 5. 2 de Reis, capítulo 5, para a gente entender e contextualizar sobre esse relato que a gente vai estudar um pouquinho. Naamã, capítulo, ou 2 de Reis, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército, versículo 1. Capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E então Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Tá bom, até aqui o 4, por enquanto. A gente vai, deixem aberto aqui que a gente vai acompanhando um pouquinho esse relato. Então, veja, ó, Naamã estava leproso, Naamã traz a menina israelita como cativa para casa dele, e a menina ali, ela agora cuida da esposa dele. E aí ela fica sabendo que o senhor dela estava doente, Naamã está doente. E então ela diz à sua senhora: Olha, se ele estivesse em Israel e conhecesse o profeta do Senhor, ele ficaria bom. Mas sabe que a gente tem que olhar bem nesse relato? É que a menina israelita, ela poderia ser uma menina triste, uma menina amarga, uma menina que ficasse com raiva, porque Naamã a sequestrou, vamos dizer assim, né? Ela era cativa, ela estava ali como escrava.
Mas essa menina não nega a ajuda a Naamã, escondendo que ela sabia de uma solução para um problema dele. E ela também não perde a oportunidade de falar sobre o Senhor, porque quando ela fala sobre o profeta, ela também fala do que o profeta, ele é um homem de Deus. Então, o que que nos ensina sobre essa menina? Que mesmo em épocas dificultosas e desfavoráveis, nós devemos sempre falar do nome do nosso Deus, aproveitar todas as oportunidades para darmos testemunho, mas que também ela não era uma menina rancorosa, ela não era uma menina cheia de mágoa, ela não se deixou ficar amargurada por ela estar ali como escrava. E ela tinha um bom coração. Ela poderia ter ficado ali quieta, não ter falado nada, mas ela apresentou uma solução para o seu senhor. E ela usou de benevolência com esse homem. Ela foi e falou: Olha, tem uma maneira, se você procurar esse profeta aqui, você vai ficar bom. Então, o coração dela não guardou mágoa e nem revolta contra Naamã e nem contra a situação que ela vivia. Ela tinha motivos para não querer desejar o bem a Naamã e também tinha motivos para ser uma pessoa talvez revoltada da vida. Ela era escrava, ela estava sozinha, longe da família. Ela era uma menina, a Bíblia fala que era uma menina. Então, quando fala de menina, a gente imagina 12 anos, por volta de 12, 13 anos. Ela não era uma adolescente, ela não era adulta, era uma menina. E ela era escrava da casa. Então, a dor e a decepção da vida dela não mudou quem ela era no coração. E sabe, quando o Senhor ele vinha me trazendo sobre esse relato, é nos momentos difíceis, é nos momentos de dificuldade, são nas nossas provações que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. São nas nossas dificuldades que vão brotar e mostrar quem é o nosso caráter, qual é o nosso caráter. Se eu ou você estivesse no lugar dessa menina, será que nós teríamos usado de benevolência? Ou teria pensado, mas ele me escravizou, deixa ele lá, deixa ele morrer. Ele está com lepra, ele vai morrer. Ela não desejou mal para Naamã. Ela teve desejo de ajudá-lo. Então, será que existem situações da nossa vida que justificam mesmo coisas ruins acontecendo, da gente ser pessoas ruins, da gente se rebelar contra as pessoas, se rebelar contra o mundo, se rebelar contra Deus? Essa menina tinha vários motivos, mas ela não fez. Ao contrário, na primeira oportunidade, quando ela pôde fazer o bem, ela fez. Ela não pagou mal com mal. Ela poderia ter pagado mal com mal, ela não pagou. Ela abençoou a vida de Naamã. Outra coisa também, aqui eu queria parafrasear um pouquinho e explicar a diferença entre mágoa e entre rancor. A mágoa é sentir tristeza por algo que nos desagradou. A mágoa é uma decepção. E a mágoa é um dreno da admiração. E sem admiração, nenhum laço, nenhum relacionamento sobrevive. Então, essa menina, embora ela deve ter ficado magoada e triste com Naamã, óbvio, ninguém queria ser sequestrada de seu país, trazida como escrava. Mas ela não deixou esse sentimento roubar quem ela era. Ela ainda assim não mudou, embora talvez ela nem admirasse Naamã, porque foi o homem que trouxe ela como cativa para o país. Mas ela não deixou que a mágoa fizesse ninho de rancor no coração. Porque é isso que acontece. Quando acontece algo conosco que a gente se decepciona ou se magoa, é natural, porque nós somos seres humanos. Tem coisas que nos entristecem. Mas se nós cultivarmos esse sentimento e não tirar, e não orar, e fazer o que a gente tem que fazer para retirar isso do nosso coração, aí vai gerar o rancor. E o rancor é algo mais profundo.
É onde aprisiona a causa e causa sofrimento. O rancor nos aprisiona, nos torna pessoa amarga e nos aprisiona. Então, a menina, ela teve mágoa, ela teve decepção, mas ela não ficou rancorosa e nem amarga. Porque a amargura gera falta de perdão. E a falta de perdão, ela gera adoecimento. Ela gera doenças nos ossos, gera doenças emocionais, depressão, ansiedade, até câncer. Hoje já tem pesquisas falando sobre isso. Então, será que em momentos difíceis vamos deixar a mágoa e a tristeza se aprofundar tanto no nosso coração a ponto de sermos rancorosos e amargos? Ou vamos ser igual aquela menina? Ela ficou triste, ela ficou magoada, ela estava sem a família dela, ela tinha todo motivo para odiar na mão. E ela escolheu não agir desse jeito. Então, o que o Senhor quer nos ensinar é que há escolhas. Nós podemos escolher. E quando nós escolhemos ser pessoas boas, independente daquilo que as pessoas fazem conosco, nós estamos imitando o caráter de Cristo. Cristo, ele passou por muitas decepções aqui na Terra. Jesus se decepcionou com o povo dele, que era quem deveria acolher, que era quem deveria recebê-lo como Messias. E Jesus, ele foi rejeitado. Será que Jesus não ficou magoado e triste? Claro que sim. Claro que sim. Teve cidades da região de Jesus que ele disse que ele não pôde fazer mais milagres e mais ações de poder porque as pessoas não criam. E a fé é que move os milagres. Então, Jesus, ele, embora decepcionado e triste, ele não ficou amargo. Jesus depois se decepcionou com os discípulos. Muitas vezes, no momento mais difícil, quando ele estava no Getsemane, eles dormiram. E Jesus estava num momento de muita aflição. Jesus ficou decepcionado com eles. Mas Jesus depois disse, olha, o espírito está ansioso, mas a carne é fraca. Jesus entendia que eles eram imperfeitos. Imagine a dor de Jesus ter sido traído por Judas. Era alguém que sentava na mesa dele e comia com ele. Jesus ficou decepcionado. Mas Jesus tinha as qualidades perfeitas do Pai. Jesus, ele não teve amargura. Jesus não era uma pessoa amarga. Jesus, ele demonstrava amor. E o amor é o antídoto da amargura. Nós podemos escolher liberar o perdão, nós podemos escolher fazer o bem, mesmo quando as situações são adversas. E sabe, o mundo, ele faz as coisas para ter reconhecimento. As pessoas fazem as coisas para ter reconhecimento. Mas nós fazemos as coisas para sermos reconhecidos pelo Senhor. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, eles vão mostrar se nós somos realmente imitadores de Cristo. Porque falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Mas é na hora da dor, é na hora do desespero, é na hora da angústia, é na hora da raiva, é que a gente mostra se a gente reflete o diabo ou a Jesus. Não tem meio termo no mundo espiritual. Não tem meio termo. Então, como saber se você está preso a sentimentos de amargura? Porque mágoa e tristeza todo mundo vai passar, mas a gente escolhe caminhar. Mas e se você estiver preso à amargura, como é que eu vou saber? Se você se lembra de uma determinada situação ou de uma determinada pessoa e ainda não foi bem resolvido dentro do seu coração e nem dentro do meu, se acontecer isso comigo. Se isso lhe traz dor, se tem ressentimento, ainda não foi bem resolvido. Se for no campo da tristeza, ok, chore, vai doer, vai passar, mas não guarde a amargura, raiva, ódio. Não façam isso. Por quê?
Porque quando nós fazemos isso, nós abrimos janelas no mundo espiritual para Satanás entrar. Porque muitas pessoas pensam só nos pecados graves. Ah, mas como que Satanás vai ter acesso a mim se eu não cometi nada de grave? Será? O que é que sua boca falou? O que é que suas ações falaram? Porque a nossa boca e as ações, elas gritam no mundo espiritual. E se a nossa atitude for de rancor, de amargura, de coisas ruins, o diabo, ó, sente o cheiro de longe das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Ele é especialista em gente. Ele tem, ó, milênios na nossa frente, milênios, milênios. Então, hoje, se você escrutinar, ou eu escrutinar, se tem alguém que a gente sinta amargura, raiva, e acha que não consegue, tem algum sentimento aqui que ainda trava por alguém, verbalize, escolha e diga: eu escolho liberar o perdão e todo sentimento ruim por fulano ou por fulana. E vá repetindo isso até sanar e esvaziar esse peso que você sente no seu coração. Porque não adianta você fazer 99%, você ter castidade, ter santidade em muitas ações. Mas se a gente não tiver os nossos sentimentos alinhados àquilo que Deus espera de nós, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 14, que se não houver amor, nada vale, nada. Tudo é anulado. Não adiantou você ter castidade, não adiantou ter pureza, não adiantou todas as coisas que você não cometeu. Porque os pecados, eles são pecados. E o diabo, ele sabe disso. Então, ele vai entrar nessas brechas que nós damos. E quando o diabo, ele entra pelas nossas emoções, ele nos domina. Porque todo dia a batalha começa aqui, ó, no pensamento. No pensamento. No pensamento. Aí depois gera a sensação, o sentimento vem para o coração. Aí a briga também é aqui. É aqui, é aqui. Aqui e aqui. A menina escolheu não ser amargurada, não ter ódio e rancor para aquela família. Por isso, ela pôde desejar o bem a Naamã e ainda dizer como Naamã poderia ser salvo. Desejar o bem para alguém depois de uma decepção vai ajudar a não guardar rancor. Se no nosso coração tiver alguém que nos magoou, que nos ofendeu, vá para o joelho. Fale com o Pai. Pai, isso me doeu, isso me entristeceu, mas eu escolho aqui estar nos teus pés, liberando o meu irmão. Porque eu escolho perdoar, porque eu entendo que é condicional para ter a minha salvação. Então, Pai, me ajuda. Porque, como diz na oração modelo, em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz que devemos perdoar ao nosso próximo como Deus perdoa a nós mesmos. Porque se nós não perdoarmos, como o Senhor vai nos perdoar? Então, é condicional. Então, escolha, que nós escolhamos ser livres, livres, livres. Quando nós não liberamos o perdão para alguém, nós estamos aprisionados a essa pessoa. Claro que liberar o perdão não significa que nós vamos ficar obtusos, vamos esquecer. Não é isso. Nós temos memória, nós entendemos as coisas, mas o importante é o sentimento, a sensação que eu e você carregamos. Tanto assim que a Bíblia mostra, por exemplo, no relacionamento conjugal, quando o cônjuge que foi traído, ele tem liberdade para casar novamente. Por quê? Porque ele foi traído, ele tem escolha de não dar continuidade àquele vínculo. Então, ele não está pecando, não é falta de perdão, porque Deus dá escolha. Há situações que é necessário se afastar da pessoa. Talvez seja um marido que agrida a esposa, talvez seja um marido que agrida verbalmente, vez após vez, e nunca mudou.
Talvez seja um marido que não é provisor. Talvez a pessoa esteja até incorrendo perigo de vida. Então, essa pessoa ela não tem a obrigação de perdoar no sentido de ter que voltar para o relacionamento. Não. Ela tem que escolher perdoar e não guardar raiva, nem rancor, nem amargura. Libera e segue a vida. Porque perdoar não significa que o vínculo de confiança ele vai ser restaurado. Aí é outra coisa. É claro, muito cônjuge pode escolher perdoar e dar continuidade ao relacionamento. Mas até o vínculo de confiança novamente voltar vai demorar um tempo. Assim também são nas relações de amizade. Você pode escolher perdoar, mas você não é obrigada a ter intimidade de novo com a pessoa. Isso é uma questão de escolha, isso não é falta de perdão. A falta de perdão é quando há mágoa, quando há ira, quando tem coisa aqui guardada. Não é sobre isso. Não é sobre isso a falta de perdão. Mas a menina, ela escolheu, ela perdoou ali, ó, e seguiu. Então, nós podemos fazer essas escolhas. Nós podemos fazer essas escolhas. E não permitir que a decepção nos afaste do amor de Deus. E outra coisa que nós podemos aprender desse relato, nós também podemos aprender do relato sobre Naamã. Naamã era um homem poderoso, Naamã ele era um homem cheio de honrarias, porque ele era herói de guerra. Mas sabe, Naamã tinha feridas debaixo daquela couraça, porque ele vivia vestido com a armadura, que ele era um homem de guerra, era um general de guerra. A gente sabe como é a armadura, né, de homens que vão para a guerra, principalmente naquela época. Eram armaduras pesadas, justamente para proteger o corpo, principalmente a região do peito, né, do lombo, das costas. E Naamã, ele tinha feridas da lepra dentro dessa armadura, por toda a pele, por toda a pele. Vocês já pensaram sobre as feridas de Naamã? Quantos Naamãs tem hoje em dia? Muitas vezes nós somos os Naamãs. Quantas vezes nós temos que botar a nossa máscara de que está tudo bem, mas há feridas internas que ninguém enxerga debaixo da máscara. E muitas vezes temos que lidar com as nossas guerras diárias, com as nossas feridas ali dentro. Mas hoje, o Senhor te diz: há uma menina que te anuncia que há cura para a sua lepra emocional. Há uma menina que anuncia que o Senhor ele está querendo e ele vai curar as suas feridas emocionais. Nós precisamos buscar ajuda, como Naamã foi. Quando a menina falou, Naamã, a gente vai ler já já o relato, Naamã foi atrás do milagre dele, foi atrás da cura. Você tem ido atrás de sua cura? Você tem ido atrás do seu milagre? Ou você prefere viver com uma lepra guardada dentro de você, cheirando mal? Precisamos nos despir muitas vezes, nos desnudar, pedir ajuda, ser humildes, dizer assim, olha, eu tenho uma dor, como é que eu posso fazer? Me ajude. Busque a ajuda de pessoas certas. Porque muitas vezes, muitas pessoas vão esmorecer e morrer no meio da guerra espiritual, porque elas não buscaram ajuda, não foram humildes, não abriram o coração. Que a gente, é, que a gente busque viver essa cura da parte do Senhor. Se você tem feridas, se há dor, se há tristeza, não fique sozinho, não fique sozinha. Busque ajuda. Inclusive, é um dos motivos que o nosso grupo existe, para um dar apoio ao outro. E é por isso que muitas vezes, como eu trabalho na parte emocional, eu me coloco à disposição para ajudar. Porque a gente sabe que quando a gente abençoa a vida das pessoas, nós estamos fazendo bem para elas. E Jesus disse que quando nós fazemos qualquer coisa para abençoar a vida de um pequenino, nós estamos fazendo para ele. Então, eu encaro que
quando eu abençoo a vida de alguém, quando você abençoa a vida de alguém, nós não estamos fazendo só por amor a elas. Nós estamos fazendo amor para o Senhor. Afinal de contas, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas muitas pessoas, elas têm se tornado tão egoístas, elas querem viver a vida delas, elas querem trabalhar, ganhar o dinheiro delas, e elas não se importam uns com os outros. E nem entende quando o outro se importa. Porque quando você não tem misericórdia dentro de você, você não vai conseguir entender o outro. Então, nós somos testados, nós temos feridas de guerras de agora, de guerras antigas, mas o Senhor, Ele quer nos sarar e nos curar. E o Senhor sabe que é natural nesse sistema a gente passar por situações difíceis, porque a Bíblia diz que o que nós passamos são as coisas comuns aos homens, não é só da gente. Vamos dar continuidade à 2 de Reis, capítulo 5. Agora o versículo 5. Diz assim: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então aqui o rei da Síria, ele apoia Naamã. Ah, a menina disse que lá em Israel tem cura? Sim. Então tá bom, eu vou te dar uma carta e você leva a carta lá pro rei de Israel. E aí quando você chegar lá que você me mostrar a carta, saiba que eu que enviei você. Sabe por quê, irmãos, que ele precisou mandar a carta? Porque Israel e a Síria andavam em guerra. Naamã precisou de coragem para ir buscar ajuda, não foi? Ele foi para um lugar em que era inimigo. Eles eram inimigos, povos inimigos. Será que a gente tem deixado de buscar a nossa bênção? Porque talvez a gente não goste de alguém ou não goste de algum lugar. Eles eram inimigos. Naamã poderia ter dito: não, não vou não, não vou lá não. Lá é povo inimigo, aquele povo lá vai me ajudar, que nada, não vou não. Mas ele foi. Ele foi. Ele foi. E ele teve a cura dele. Ele teve que engolir o orgulho dele. Ele era general de guerra, ele que tinha ganhado a guerra contra a nação de Israel, e agora ele tinha que voltar lá como leproso, dizer assim: ó, eu sou leproso, e vocês sabem, ainda mais na nação de Israel, como se encarava o leproso. Porque na nação de Israel, Naamã não era nada nem ninguém. Ele era para o povo dele, mas ele teve coragem. E ele foi atrás da cura dele, mesmo sabendo que era um povo hostil para ele. E a gente não pode fechar as nossas possibilidades, deixar de ganhar as nossas bênçãos, porque simplesmente nós temos uma inimizade com alguém, ou simplesmente porque nós não fomos com a cara de alguém, ou porque na igreja que a gente vai, ou no lugar que a gente congrega, que a gente se reúne, sei lá, numa célula, você não gosta de alguém, ou porque você não foi com a cara de quem ministrou, quem está ministrando, ou com a cara de algum irmão lá. A gente pode até não concordar com muita coisa, mas a gente não pode perder a nossa bênção, porque a gente não concordou com uma determinada coisa, de A ou de B. Porque os discípulos também nem todos se amavam a princípio, e eles foram um lixando o outro. Nós somos a lixa um do outro. E ali depois, eles, por meio do Espírito Santo, eles foram o quê? Desenvolvendo a amizade uns com os outros, e eles foram aprendendo a se desnudar da velha personalidade, das atitudes ruins. Aí eles conseguiram se relacionar. Mas ainda assim, há relatos na Bíblia que mostra que muitas vezes, eles se discordavam entre si. Lembra dos relatos que fala que uns concordavam guardar ainda as coisas da lei e outros não concordavam guardar as coisas da lei, dias, guardar o sábado, guardar em relação à comida.
Tanto é que o Senhor deu uma visão a Pedro com vários bichos impuros. E Pedro disse assim: não, Senhor, não posso comer esses animais. E o Senhor disse assim: não, eu os purifiquei, agora você pode comer. Por quê? Porque tinha mudado a lei. Mudou a lei, né? Então, isso mostra o quê? Que nem sempre eles estavam de acordo. Mas será que eles abandonaram a congregação? Será que eles abandonaram a igreja daquela época? A gente ouviu o relato de Paulo abandonar a igreja porque... Não, não. Tem certas coisas que são testes para a nossa fé. E quando a gente despreza a noiva de Cristo, que é a congregação, que é a igreja, o corpo de Cristo, nós negamos a Cristo, porque Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. E se você e eu rejeita a igreja, nós rejeitamos a Cristo. Claro, óbvio, não há nada perfeito em nenhum lugar. Como na congregação no passado também não havia perfeição. A gente sabe, lendo as cartas de Coríntios a Paulo, que havia muitos problemas, mas ainda assim eles estavam ali congregados. Já pensou se Pedro e Paulo, eles discordando, e Barnabé, eles abandonassem a igreja? Olha aqui o que aconteceu entre eles. Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Olha só que interessante que diz assim, ó. Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e se separou dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando eu vi que não estavam dando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem com judeus? Então veja que eles aqui eles estavam discordando e discordaram publicamente. Vamos dizer assim que houve ali um quebra-pau, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. Mas ali o que aconteceu? Eles aprenderam a lidar com as diferenças e esperaram o Espírito Santo testificar e dar testemunho a respeito do assunto. E Paulo ele repreende Pedro. Pedro ele ainda não havia compreendido no coração sobre esse assunto de conviver e aceitar os gentios como irmão. Então, a gente não sabe por que Pedro tinha aquela dificuldade de aceitar os gentios como irmãos. É porque entre os judeus e os gentios havia uma dissensão muito grande. Mas agora, quando vem Jesus e os judeus não aceitam Jesus, não aceitam Jesus, porque primeiro Jesus veio para eles, e depois Jesus abre a porta da graça também para as outras pessoas, ali eles não quiseram aceitar. Pedro tinha essa dificuldade de aceitar, era preconceito. Mas será que Pedro ficou magoado com Paulo? Será que ele abandonou a igreja e abandonou a fé? Não. Esse cara ali quietinho, esperando, esperando o Espírito Santo testificar as coisas e resolver as coisas. Então, nós devemos nos lembrar que se a Bíblia ela foi escrita e foram deixados esses exemplos, esse modelo para nós, isso mostra que haveriam situações parecidas hoje. Não seria diferente. É um monte de gente imperfeita junto, lutando para fazer o que é certo, e Satanás ainda incitando em cima da nossa imperfeição. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado para a gente não perder a nossa salvação, não perder a nossa salvação. Outra coisa interessante também desse relato de Naamã é que Naamã ele recebe uma carta do rei. Ele não ia chegar lá como qualquer um, não. Ele ia chegar, ó, aqui, ó, quando você chegar lá, presente ao rei de Israel, eu digo que eu te mandei. Ele vai saber quem é você. Então, eu quero te dizer hoje
que você e que eu, nós temos um rei. E esse nos garante. E nós temos a carta na mão, que é a Bíblia. Nós temos uma carta. Se nós soubermos quem nós somos e filhos de quem somos, nós entendemos o nosso propósito, o mundo pode estar contra nós, mas nós vamos entender que nós somos filhos amados do Senhor e que Ele nos testifica, Ele nos justifica. Então, o relato continua aqui no capítulo 5, lá de 2 de Reis, capítulo 5, olha só. Versículo 8 agora. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer-lhe ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? O rei ficou preocupado, porque o rei não podia curar ele. Então, o rei ficou desesperado: Como é que eu, rei, vou curar esse homem? Aí, Eliseu disse: Deixai-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Tinha homem de Deus em Israel. Deus usava esse homem. E aí veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E então, o que é que Eliseu disse? Vai lá, toma banho 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele vai pôr as mãos em pé, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. E então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: Levanta-te e ficará purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nesse outro pedacinho aqui a gente entende e pode fazer uma aplicação também muito interessante. Naamã, ele fica frustrado, porque dentro dele tinha uma percepção de como Eliseu ia curar ele. Ele esperava de um jeito, ele queria de um jeito. Na cabeça dele, Eliseu ia ter que ir lá e colocar as mãos nele, impor as mãos em cima das feridas, e ia curar ele, ia orar em nome do Senhor. Mas não, Eliseu só mandou ele ir lá, vai lá, tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar curado. E ele fica decepcionado, e ele fica indignado. Por quê? Porque as coisas não saíram do jeito que ele queria. Será que quando as coisas não saem do nosso jeito, nós ficamos assim? Como Naamã? Indignado? Revoltado com Deus? Revoltado com as pessoas? Será? E o profeta só fez uma coisa simples, foi a direção que o Espírito Santo deu a ele, porque o profeta ele não fazia nada. Quem fazia era o Espírito de Deus que movia ele a fazer as curas. Então, simplesmente, o profeta disse a ele, vai lá, toma banho 7 vezes. Foi o que o Espírito Santo mandou fazer. Será que o Espírito Santo já não escrutinava o coração daquele general, homem de guerra, homem duro, homem forte, orgulhoso? E testou. Porque ele poderia realmente pôr as mãos, curar e orar, e estava tudo certo, porque o Espírito Santo ele vai curar do jeito que ele quiser. Mas ele testou aquele homem orgulhoso. Ele testou. Porque Deus, ele escrutina nosso coração. O Senhor nos conhece. E o Senhor permite. Então, por ele, ele teria ido embora e deixa assim, os rios da minha terra é melhor. Melhor do que Israel. Se fosse assim, eu teria mergulhado lá 7 vezes e tinha ficado bom. Agora eu tenho que vir aqui e tu tem que me dizer que eu tenho que tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, porque eu não podia ser da minha terra. E aí, os homens que estavam com ele arrasou. Mas, meu pai, se fosse uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Tão simples. 7 vezes toma banho. E ele fez. Ele se desnudou ali do orgulho dele, desceu 7 vezes
E ele alcançou o milagre dele. Sabe por quê? Porque ele não deixou que o orgulho impedisse ele de obedecer à voz do Espírito de Deus por meio do profeta. Então, nem sempre Deus ele vai fazer as coisas do nosso jeito, como nós esperamos, no nosso tempo, da forma como nós pensamos. E nós não devemos murmurar, nós não devemos nos rebelar. A gente tem que esperar ouvir as instruções do Senhor. E muitas vezes nós ficamos decepcionados, sim. Quantas coisas a gente está na expectativa que vai ser de um jeito e simplesmente não vai. Ou simplesmente não acontece no tempo que a gente estava esperando. E agora? Se Naamã deixasse a decepção e o orgulho e agisse com falta de desobediência, ele teria visto o milagre dele? Não, não teria visto o milagre dele. Será que nós não temos visto milagres por conta de atitudes parecidas? Muitas vezes nós tropeçamos em coisas muito simples. Muito simples, era simples tomar um banho 7 vezes. Era simples. Mas muitas vezes nós tropeçamos no simples, pelo simples fato de que somos orgulhosos. E Naamã, ele, por um pouquinho, ele não deixa de ser curado. Agora veja, ele fez uma viagem de um país para o outro. Ele enfrentou um rei inimigo. E na hora do mais simples, que era para mergulhar 7 vezes, ele quase perde a bênção dele. Então, que nós não percamos nossa bênção por achar que é uma coisa simples, que Deus não vai se importar, ou simplesmente não obedecer, não levar em conta e ser orgulhoso, e pronto. E aí, Naamã, ele teve que se sujeitar. Ele era um homem herói de guerra, ele era um homem poderoso, ele era querido pelo rei dele, ele era aclamado no país dele. Acho que ele pensou assim: quem é esse homem para me mandar tomar banho nesse rio aí? Que rio é esse? Então, ele viu o milagre dele pela obediência. E aí diz que quando, aqui no 14 em diante, diz que quando ele desceu e mergulhou, que a carne dele ficou pura, como de um menino. E o versículo 15 diz que ele então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, versículo 15, e chegando, pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então agora ele sabia que havia um Deus todo-poderoso que agia por meio daquele homem simples que curava onde ele queria. Podia ser no Jordão, podia ser num copo de água dentro de casa. Porque esse é o nosso Deus. Ele faz o que ele quer, só que ele gosta de surpreender. E ele nos testa em pequenas coisas. Permite, vamos corrigir a palavra, ele permite nós sermos testados de muitas maneiras. E ele precisou crer, ele precisou se desnudar da posição dele. E quando ele fez isso, que ele foi curado, ele agora era um homem o quê? Grato. Ele estava feliz. Ele agora sabia que existia esse Deus poderoso. E ele disse, ó, agora eu já sei que não tem Deus igual não. Esse daqui é o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. E a gente é igual. A gente pode fazer escolhas. Às vezes coisas simples para obedecer parecem ser mais difíceis que as maiores. Mas se eu e você escolhemos confiar no Senhor, nós vamos ver milagres. Nós vamos viver milagres. E aí fica as perguntas. Qual milagre ou bênção nós queremos alcançar? Qual ação temos quando o nosso orgulho... Qual ação nós temos quando nós somos confrontados com o nosso próprio orgulho em alguma situação? Será que nós desprezamos orientações simples? Estamos dispostos a fazer sacrifícios como Naamã fez? Naamã fez sacrifícios.
Ele saiu lá da Síria e veio para Jerusalém, né? Com um rei que não era amigo deles. Qual o tamanho da nossa fé? Esse homem teve muita fé, porque ele, inclusive, ele foi curado por causa da fé dele, porque se ele não tivesse fé, ele não tinha saído do país dele, não. Ele poderia até pensar, eu vou morrer no meio do caminho, eu já estou doente mesmo, ou então chegar lá, eu estou fraco, e se eles me matarem? Então, nesse pequeno relato, nós aprendemos muita coisa da menina, que agora tinha ganhado alguém para o Senhor, porque quando ele volta convertido, ele volta conhecendo Deus que ele não conhecia, o Deus daquele povo que ele perseguia. Você já pensou que muitas vezes Deus vai nos usar no momento de dificuldade, às vezes até para um inimigo do reino, agirmos de forma bondosa, para que o nosso testemunho mude o caráter e mude a forma como a pessoa encara Jesus e encara o reino de Deus? Que nós nos lembremos disso. Então, lembramos que a menina não foi amarga. A menina, ela escolheu fazer o bem, mesmo quando ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa rancorosa e vingativa, queixosa, murmuradora, ela não fez. E esse homem agora era um homem diferente. Naamã, ele se importava, provavelmente, quando voltou com aquela menina. Já pensou a posição que aquela menina agora ia ter dentro da casa dele? E nós aprendemos também com Naamã. Muitas vezes temos feridas debaixo da nossa carne. Temos que ter humildade de pedir ajuda, como ele fez. E muitas vezes nós vamos ter que enfrentar situações, ser confrontados e deixar o nosso orgulho de lado, sermos obedientes, agirmos com fé, para nós podermos viver milagres. Não importa a nossa posição, a humildade salvará as nossas vidas e nos fará vivermos milagres por causa da nossa obediência. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele se desnudou de quem ele era. A Bíblia diz que ele se esvaziou de quem ele era, para nascer na barriga de uma mulher, ser uma criança, crescer, passar as coisas que ele passou e depois ser crucificado. Então, se Jesus foi Deus e se esvaziou para servir a mim e a você, que nós também aprendemos sobre o relato da menina, o relato de Naamã, o exemplo de Jesus, que nós nos esvaziemos todo dia da nossa velha personalidade, que é do homem carnal, e nos enchamos todos os dias do homem espiritual. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E à medida que nós vamos avançando na fé como homem e mulher espiritual, cada vez mais vamos imitar a Jesus, que é o nosso modelo. E lembre-se, o homem espiritual, ele conhece as coisas do espírito, mas o homem carnal não. Se eu e você não se desnudar da velha personalidade, ficar agarrado à carne, a gente não vai compreender as coisas do espírito, não vai haver um crescimento espiritual. Se você quer crescer em sentido espiritual, se você quer ser abençoado, quer viver milagres, que sejamos humildes e imitemos o exemplo dessas pessoas que nós vimos aqui hoje. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar. Nem sempre isso é fácil, é uma luta diária, mas que a gente consiga vencer tanto as artimanhas do inimigo contra as nossas próprias inclinações da carne. Que o Senhor ele possa nos abençoar e nos ajudar sempre.